Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo, se gosta do canal, se gosta dos relatos, se gosta dos relatos de Maledite, já vai aí e deixa o seu like. Bom, não se esqueça também de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde temos o quê? Moletom, pessoal. O frio tá chegando, para algumas pessoas até já chegou, e nós temos na loja 2 modelos de moletons lindos e deliciosos. Quem tem pode afirmar aí se é gostoso ou não é. Tá? O moletom preto, fechado aqui com capuz que brilha no escuro, e tem bolsos assim na frente, e também o moletom vermelho, que tem zíper na frente, também tem capuz, também tem bolsos, tá? E também brilha no escuro. Então temos um preto fechado e um vermelho com zíper na frente, tá? 2 modelos de moletons aí para você curtir esse friozinho junto com assombrado, beleza? Então vamos ao relato de hoje, que é este daqui: a Maledite e o Formigueiro. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana e assombrados, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Todos os nomes do relato já estão trocados, então pode ler tranquilamente. Muito obrigada. Bom, esse relato aconteceu com a minha avó materna, que aqui vou chamar de Teresa. Minha avó é a mais velha de 5 irmãos: Emma, Elizabeth, Marcelo, Márcio e Alberto. Quando eles eram crianças, moravam em uma casinha bem modesta no interior. Do lado dessa casa morava a vizinha deles, a senhora Marocas. Segundo a minha avó, ela era uma boa vizinha, sempre muito educada. O único problema, digamos assim, isso naquela época, tá? É que ela havia engravidado muito cedo, sem ter se casado. E os pais dela mandaram ela para ter a criança no interior, para ninguém ficar sabendo. Antigamente era comum ver pais fazendo isso quando a filha engravidava cedo, ou engravidava fora do casamento. Isso quando não a expulsavam de casa, sem eira nem beira. O pai da criança não quis nem saber. Fugiu na primeira oportunidade que teve. Bom, a mãe da senhora Marocas, vulgo Maledite, às vezes vinha visitá-la, mas não era nenhuma visita agradável, não. Minha avó conta que toda vez que a Maledite vinha visitar a filha, somente a humilhava e xingava ela. E deixava bem claro que um dia iria se vingar da filha por ela fazer a família passar por tal vergonha. Ana, a minha bisa e a minha avó morriam de dó da senhora Marocas. Ela era muito boazinha, trabalhava de faxineira para conseguir se manter e principalmente manter o filho dela. E a única coisa que ela recebia em troca eram pedras e julgamentos. Minha bisa sempre a ajudava quando podia, afinal ela sabia muito bem como era ter que cuidar de... não só de uma, na verdade, mas de 6 crianças sozinha. Um dia, a Maledite foi visitar a filha. E como de costume, ela veio brigar com a filha, né? Só que dessa vez, a briga foi feia, Ana. Muito feia. A minha bisa e a minha avó ficaram de olho, pois começaram a se preocupar. Até que os gritos pararam. Um tempo depois, minha avó viu a Maledite saindo pela porta dos fundos da casa de Marocas com um tecido branco nas mãos e entrando no meio do mato. Lembrando que naquela época era tudo mato, tá? Não havia estrada de cimento, era tudo terra. E as casas no interior eram literalmente no meio do mato. Bom, um tempo depois, a Maledite voltou e aí ela foi embora. Mas o pesadelo só havia começado. Naquela noite, a senhora Marocas e seu filho, que na época tinha 3 aninhos, começaram a gritar de dor. Era aquele grito doido mesmo. Minha avó e seus irmãos começaram a ficar com medo. Eles nunca tinham escutado nada do tipo. Minha avó e sua mãe foram correndo ver o que estava acontecendo. Ana, até hoje minha avó não esquece da cena.
A senhora Marocas e o seu filho estavam deitados na cama, se contorcendo de dor, os dois. Na pele deles havia bolinhas vermelhas, como se algum bicho tivesse picado eles. Minha bis olhou para minha avó e disse: Teresa, vai chamar um médico. Vai, menina, corre! Ana, como era interior, cidade pequena, todo mundo morava bem perto um do outro. Em 15 minutos, minha avó chegou na casa do médico, que não era nem médico, na verdade. Ele estava mais para um curandeiro. Aqui vou chamá-lo de Ariovaldo. E lá foi a minha avó tirar o coitado da cama na marra. O cara não estava entendendo nada, mas mesmo assim ele foi ajudar. Só que a esposa dele foi junto. Vou chamá-la aqui de Esmeralda. Só que assim, praticamente todo mundo tinha medo da esposa do curandeiro, pois ela era filha de ciganos. Ana, minha avó conta que a senhora Marocas gritava tão alto, mas tão alto, que dava para escutar de longe. E ninguém se importava em perguntar o que estava acontecendo ou se eles precisavam de ajuda. O filhinho dela só chorava. Olha, foi literalmente um pesadelo. Quando eles chegaram na casa e viram o estado deles, a esposa do curandeiro arregalou os olhos. Na hora, ela olhou para o marido dela e disse: Ariovaldo, fizeram feitiço para essa menina. Ela explicou que isso era coisa de magia e que estava começando a desconfiar do que haviam feito. Esmeralda, então, perguntou para minha bisa se tinha visto alguma coisa fora do normal. Foi aí que a minha avó falou que tinha visto a Maledite levar um tecido branco lá para o meio do mato. Ela então pediu para que a minha avó e sua mãe fossem com ela para os fundos da casa, enquanto seu marido cuidava ali de Marocas e seu filho. Minha avó acabou tendo que ir sozinha com Esmeralda para o meio do mato, pois a minha bisa precisou ir para casa para ver se os irmãos da minha avó estavam bem. Afinal, ela tinha mais 5 crianças em casa, né? Minha avó conta que elas acenderam uma lamparina e foram para o meio do mato. E que estava com muito medo, pois tinha cobras e onças lá. Sem falar que ela não sabia o que Esmeralda estava procurando, né? Pois muito que bem. Depois de algum tempo andando ali, a minha avó disse que elas pararam em frente a um formigueiro. O pior de tudo é que era aquele formigueiro de formigas vermelhas, sabe? De saúva, será? Aquela saúvona vermelha? Bom, ao lado desse formigueiro havia uma camisola branca e uma camisetinha de criança, meio que enterradas ali do lado do formigueiro. Ana, na hora em que aquela cigana tirou aquelas 2 peças de roupas de perto do formigueiro, a gritaria que dava para escutar de longe parou. Quando minha avó e a Esmeralda chegaram novamente na casa de Marocas e viram que ela e a criança ainda estavam deitadas na cama, mas agora já dormindo, eles gritaram tanto, mas sim, quando minha avó e a Esmeralda chegaram novamente na casa de Marocas, viram que ela e a criança ainda estavam deitadas sim na cama, porém agora já estavam dormindo. Tipo, foi assim, ó. E aí acho que até descansaram ali, dormiram quando passou aquela dor, sei lá. E porque, gente, eles estavam gritando tanto, eles sentiram tanta dor que até cansaram disso, né? E acho que a hora que passou, dormiu. Todos acabaram dormindo na casa dela, da dona Marocas, para garantir que nada mais aconteceria com os dois. No dia seguinte, quando Marocas acordou, nos contou que sua mãe havia lhe dito que faria algo de horrível com ela e seu filho. E ainda falou, né? Ainda conta. Mas ela disse que não acreditava que a mãe seria capaz de fazer tal atrocidade.
No final das contas, Marocas e seu filho se mudaram para a casa de uma tia dela que se propôs a ajudá-la. Ariovaldo e Esmeralda continuaram ajudando quem lhes pedisse ajuda. Esmeralda explicou depois que fizeram justamente esse trabalho para matar os dois de tanta dor e que era uma magia muito perigosa de se fazer. No final, tudo ficou bem. Inclusive, minha avó diz até hoje que nunca vai se esquecer daquela noite e que nunca mais também teve notícias dessa maledite. Ana, obrigada por ler o meu relato. Peço desculpas pelo tamanho dele. Não, é curto até. Um beijo e um abraço a todos. Um beijo para você, muito obrigada. No mínimo, ela enterrou as roupas ali perto daquele formigueiro para que elas tivessem a sensação das picadas das formigas. Então, a dor, o que elas sentiam, elas não eles, né? Ela e o menininho de 3 anos, é isso? Ou 2 aninhos? Quantos anos? 3 aninhos. Para que eles sentissem como se formigas picassem o corpo deles o tempo todo. Ela estava ali representando uma camisola e uma camisetinha da criança. Você já tomou uma picada de uma formiga dessa? Olha, eu já tomei picada de taçuíra. Taçuíra é uma formiguinha pretinha, assim, que ela anda meio devagarzinho, não sei, mas ela é pequena, assim, mas ela é pretinha. Uma vez aquilo, acho que eu já tomei umas 2 ou 3 picadas dessa formiguinha. E era uma mistura, assim, uma picadinha no dedo do pé. Ai, era uma dor misturada com coceira. Só que eu não sabia, é tudo junto, é a coceira com a dor. É incômodo demais. E eu pensava, caraca, uma formiguinha desse tamanho, uma picadinha no meu dedo. Ui, era muito esquisito, sabe? Mas eu não tomei picada dessa formigona vermelha. Minha mãe já deve ter tomado, não sei. Mas eu sei que tem uma picada de uma formiga que é dolorida pra caramba. Uma picada. Agora imagina. Tanto é também que tem é um ritual para você, dos índios, eu não sei quais índios, mas para você dizer que o menino passou a ser adulto agora. Então eles colocam as mãos dentro de como se fosse uma cesta assim, fechada, cheia de formiga lá dentro, que é uma formiga específica lá, e eles enfiam a mão lá para tomar um monte de picada e aguentar. E aquilo acho que dói. E eu não sei se é bem essa mesma formiga, né, essa formigona vermelha. Eu não sei se é a saúva, eu sei que deve doer. Agora imagina você ter o corpo inteiro, sentir isso, sendo picado, porque deve ter sido isso, a magia deve ter sido colocar as roupas lá para elas sentirem como se estivessem sendo picados, os dois, né? Eles sentirem as picadas no corpo inteiro. Mas, gente, a própria mãe fazer isso com a filha e com o neto, só porque, nossa, fez a família passar vergonha. Ah, vai se lascar. Olha, sei lá, diz que paga, né? Espero que pague mesmo. Ai, meu Deus, como pode? Aí você acha que eu tenho medo de fantasma? Não é nem medo, eu fico... Não é fantasma, não, é gente que é ruim mesmo. Povo, pessoa, ser humano ruim. Ai, meu Deus, fico revoltada. E vocês? Tem uma história parecida? Conhece uma maledite desse tipo, assim? Manda um relato pra gente, tá? E se for comentar, que seja com respeito, por favor. Beijos pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!